Um dos maiores enigmas dos seres humanos é saber o que tem fora da Terra, e se um dia seremos capazes de habitar e colonizar outros planetas. Desde sempre, somos fascinados com a ideia de que possamos expandir nossas fronteiras como civilização em algum lugar no espaço. Até hoje, os únicos passeios de nós humanos para fora da Terra foram as visitas à Lua, não sendo muito animadoras, mostrando ser uma vizinhança árida e desabitada. Mas outros planetas do universo continuam a povoar o nosso imaginário, com a esperança de que um dia conseguiremos expandir a civilização humana pelo espaço. Entre esses planetas, a ideia de colonizar Marte tem cativado a imaginação humana por séculos. A possibilidade de estabelecer uma presença humana permanente em nosso vizinho vermelho tem inspirado os cientistas e grandes agências espaciais pelo mundo. Isso porque conseguir chegar em Marte representaria uma conquista extraordinária para a humanidade, sendo um enorme salto para a nossa compreensão do universo, além de ser um passo gigantesco na busca de um futuro lar, fora da Terra. No entanto, para uma futura colonização em Marte os desafios são inúmeros. Desde enfrentar uma viagem longa e cara, dificultando o transporte de pessoas e os materiais que serão necessários para estabelecer uma colônia autossustentável, até resolver problemas como viver em um ambiente realmente hostil, já que a atmosfera marciana é fina e tóxica, tendo assim que superar o problema da superfície de Marte que está exposta a uma radiação perigosa, representando um alto risco para a saúde humana. Além disso, Marte carece de elementos essenciais para a vida humana, como a água líquida, e uma atmosfera respirável, o que requer ainda inovações tecnológicas para solucionar esses problemas. Portanto, colonizar Marte implicaria em um projeto extremamente ambicioso e caro, que vai demandar um investimento massivo de recursos financeiros e humanos, tendo que ter um esforço global sem precedentes, para poder tornar esse sonho possível. Então a pergunta é, se com todos esses problemas, será que um dia a humanidade realmente habitará o planeta vermelho e inóspito? Sem dúvida alguma, a ideia de haver astronautas pilotando rovers em Marte e montando bases permanentes é empolgante e animadora. Afinal, já sabemos que Marte teve um passado molhado, onde a água líquida fluiu com abundância em sua superfície, por mais de 1 bilhão de anos. E com as sondas e rovers que já enviamos para lá, obtivemos algumas evidências circunstanciais que indicam a possibilidade da existência de vida microbiana. O problema é que ele também é extremamente seco e árido, mesmo tendo vapor d'água e gelo, ou evidências de fluxo de antigos rios extintos. A real dificuldade é conseguir altas quantidades de água de forma estável na fase líquida. Assim, torna-se não um problema meramente tecnológico, mas também uma dificuldade natural do ambiente. Ou seja, se quisermos habitar Marte, precisaremos, no mínimo, adicionar uma grande atmosfera, conseguir desenvolver um meio de gerar água líquida em abundância, além de transformar quimicamente a superfície, e de criar uma forma de se proteger à alta exposição à radiação. Mesmo sabendo de tudo isso, se quisermos mesmo ir para lá, o primeiro passo tem que ser dado. Porém, antes de pensar em se adaptar ao planeta, e criar futuras cidades marcianas, primeiro precisamos tornar possível a viagem de ida e volta de seres humanos até lá, mesmo que seja em missões iguais acontecem atualmente para a Lua. E isso implica alguns desafios que os cientistas, as agências espaciais e grandes nações pelo mundo tentam resolver, como o meio de transporte, e o tempo de duração do percurso da viagem. Então o primeiro obstáculo é a distância, pois mesmo no ponto mais próximo entre suas órbitas, conhecido como oposição, uma nave espacial convencional, levaria entre 6 e 9 meses para completar a viagem. E tendo a necessidade de transportar tripulantes e grandes quantidades de carga dependendo das posições da Terra e de Marte, e usando a tecnologia de propulsão atual, levaria quase 2 anos para uma missão de ida e volta.
É uma viagem tão difícil que o próprio Elon Musk revelou em uma entrevista que os primeiros tripulantes podem nem voltar. Em busca de alternativas, a NASA está explorando novas tecnologias de propulsão que sejam mais rápidas e eficientes. Uma solução pode ser um projeto financiado pela agência americana para criar um foguete movido por impulso de plasma, onde o plano é levar os humanos para Marte em uma viagem durando apenas 2 meses. A distância mínima entre a Terra e Marte é de 54,6 milhões de quilômetros. Para reduzir o tempo de viagem, tanto em missões tripuladas quanto de carga, serão necessárias espaçonaves mais rápidas. Embora seja possível diminuir a jornada em alguns meses aumentando o consumo de combustível, a indústria espacial vem buscando soluções mais eficientes, pensando ao longo prazo. Assim, segundo os funcionários da NASA, o desempenho excepcional do foguete de propulsão de plasma tem potencial para revolucionar tanto o tempo das viagens, quanto as futuras explorações espaciais. A empresa Howe Industries recebeu financiamento por um dos programas da NASA, chamado de NIAC, NASA Innovative Advanced Concepts, para desenvolver um novo sistema de propulsão, conhecido como PPR, Pulsed Plasma Rocket, o foguete de propulsão de plasma. Esse sistema promete gerar um impulso de até 100.000 newtons, com um impulso específico de 5.000 segundos, sendo uma eficiência sem precedentes. Derivado do conceito Pulsed Fission Fusion, o PPR utiliza um sistema de energia nuclear baseado em fissão, que obtém energia da divisão controlada de átomos, gerando um impulso para a movimentação de naves espaciais. Contudo, a diferença dele para os outros é que o PPR é menor, mais simples e mais acessível que os conceitos anteriores. De acordo com a Howe Industries, o novo foguete poderia reduzir o tempo de viagem a Marte para 2 meses, o que permitiria realizar missões tripuladas com maior frequência e segurança. Além disso, este sistema permitiria enviar naves espaciais mais pesadas, podendo assim adicionar uma blindagem, reduzindo a exposição da tripulação à radiação espacial. Esse foguete não só tem o potencial de revolucionar as viagens a Marte, mas também poderia ser utilizado em outras missões espaciais. Por exemplo, poderia ser usado para enviar sondas e telescópios para o cinturão de asteroides ou até mesmo para os confins do sistema solar. Se conseguirmos colocar esse foguete em uso, será possível obter uma visão sem precedentes do universo. O projeto do foguete PPR está atualmente na fase 2 do programa de testes, com um investimento até o momento da NASA, de $775 mil, cerca de 4 bilhões de reais. Na primeira fase, a Howe Industries avaliou a segurança nuclear do sistema, o design da nave espacial, testando o sistema de energia e os subsistemas necessários, bem como a eficiência do motor. Já nessa segunda fase, a empresa se concentrará no design de uma nave espacial grande, e que seja bem protegida, para ser capaz de transportar pessoas e cargas para Marte. Dando assim para a NASA, esperança com o seu novo foguete de propulsão de plasma, que as futuras viagens espaciais sejam mais curtas e com mais segurança. E se você está pensando em ir para Marte imediatamente, ou sendo um lugar para onde podemos nos mudar e ter outra opção de chamar de lar, sugiro que repense, pelo menos por durante alguns anos, a Terra ainda continuará como o único planeta possível para nós morarmos no sistema solar. Mas sim, a longo prazo, Marte pode ser um futuro habitat para a nossa civilização. Os planos da Agência Espacial Norte-Americana é de levar a humanidade para Marte até no máximo em 2040. A previsão foi dada por Bill Nelson, diretor da NASA. Porém, o representante da agência americana sabe que há muito mais obstáculos para chegar até o planeta vizinho. E mesmo que a gente consiga chegar lá, criar bases e futuramente cidades, é algo ainda muito mais complicado. Mesmo assim, caso a previsão da NASA aconteça, não dá para pensar que 2040 está muito longe,
E no meio do percurso, com o avanço da tecnologia, podemos ainda ter mudanças nessas previsões. Então daqui uns 20 anos, quem sabe, poderemos ver seres humanos passeando por Marte, ou pelo menos tentando chegar até lá. Bom, se gostou deixe o like, por hoje é isso pessoal.